Hoje eu vou falar sobre siga a estrela. O que é isso, pastor? Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 1. Capítulo de número 2, versículo de número 1. Coloca a mão no seu coração e diga assim comigo: Jesus, fala comigo. Diga: meu Deus, obrigado por mais um dia ouvir a tua palavra. Diga: Jesus, que não fale o homem, mas que fale o teu espírito. Diga para a pessoa que está próxima de você: bom dia. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua, o que, igreja? Estrela, no Oriente, e viemos a adorá-lo. 3 eu paro. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com quem? A Bíblia fala que esses homens, que a Bíblia dá o nome aí de magos, não fala que são 3, que a gente vê historinha de criança dizendo assim: os 3 reis magos. Primeiro que a Bíblia não fala que eles eram reis. A Bíblia não fala isso. Pastor, e se falasse, mudaria o enredo da história? Não. Mas eles, aqui a Bíblia não menciona, eles não eram reis. E primeiro que não era 3. Pastor, mas foram 3 presentes que deram para Jesus. Mas o que isso me diz que eram 3 pessoas, 3 homens? Não era, porque para viajar do Oriente até aquela província ali, meu irmão, para viajar de 3 pessoas, não tinha carro, não tinha avião. Tinha muito assalto, até porque a expectativa de vida dos homens ali era 30 e poucos anos. Tinha muito assalto, era muito perigoso. Então, tudo indica que eles vieram em caravanas. Mas a Bíblia fala magos. Mas por que fala magos? Estou explicando só para a mensagem ter sentido, pessoal. E para critério de nós aprendermos aqui. Magos não vem de magia. Os magos aqui, o nome era dado para mago, para alguém que era mago, também quando aquela pessoa era piedosa, era uma pessoa sábia que ajudava na obra de Deus. Tanto é que Daniel foi posto como chefe ali de todos os magos da Babilônia. Está escrito isso em Daniel. Então, o mago aqui é porque eles eram estudantes também, conhecedores de astrologia. Agora, olha para o pastor. Eu acredito, isso não é a Bíblia que está dizendo, eu acredito que eles começaram a observar uma estrela no céu, e essa estrela era diferente das outras. Essa brilhava mais, era uma estrela que a luz era a luz que chamava a atenção, e eles, como os peritos em astrologia, eu entendo que eles começaram a procurar referências sobre aquela estrela. E de uma certa maneira, eles não acharam, pessoal. E procura no livro de não sei quem, e procura no livro de não sei quem. Passou sério que naquele tempo tinha esses estudos? Tinha, e eram estudos não como hoje, mas eram estudos excelentes. E aí eu imagino que alguém falou para eles o quê? Não precisa abrir. Ô Diogo, coloca para mim Isaías 9:2. Eu acredito que alguém falou assim: olha, lá no livro do rolo do profeta Isaías, fala alguma coisa de estrela, vê se é essa mesmo. Olha ali, 9:2. O povo que andava em trevas viu uma grande o quê? E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu o quê? Eu acredito que foi a única referência que eles acharam. E sabe o que aquela estrela fez com que eles fizessem, pessoal? Ela começou a dar uma direção e eles começaram a ir atrás daquela estrela. Pastor, mas com essa estrela, eles queriam ver Jesus manifesto. Ver Jesus nascido, vivo, aquele que, de uma certa maneira, traria salvação. Mas para chegar até Jesus, eles seguiram a estrela. Eu te pergunto, quem você seguiu esse ano todo, irmão? Não precisa responder. Qual é a sua referência? Você quer ver Jesus manifesto? A primeira coisa que você tem que entender: siga a palavra de Deus. Pessoal, não entendo o pastor errado aqui, e não quero que você entenda o pastor aqui errado. Mas há um tempo atrás, um camarada fez um corte de cabelo, um jogador de futebol. Um monte de gente fizeram ali o corte de cabelo como eles. A fulana lançou um negócio lá que fica com beiço, parecendo o beiço de uma... que a abelha mordeu. Como é o nome daquele negócio ali? Hã? Ah, sei lá o nome desse negócio. Sei que o beiço fica assim, ó. Tem nada contra. Não tem nada contra. Eu vejo que é pecado. Não, não é. Colocar aqueles cílios assim, ó.
Não é pecado, claro que não é. Não é, meu amigo. Você tem que fazer o que você acha que te faz bem. Não estou falando que é pecado. Mas será que você tem feito isso para você se sentir bem, para glorificar a Deus? Ou você tem feito porque você está seguindo alguém? A primeira coisa, nós não temos visto, eu estou falando nós e eu estou me incluindo, Jesus manifesto, Jesus vivo, curando, libertando, trazendo salvação, como antes nós vimos. Mas por quê? Porque Jesus só vai se manifestar se você o seguir, se você seguir a palavra, pessoal. Eu não estou falando aqui para você seguir uma placa de igreja. Não tem, como o missionário falou até um mês mais ou menos atrás, não tem igreja melhor do que a outra. O que você tem que observar é se a igreja prega a palavra ou se fica enchendo o povo de filosofia humana. Eu não quero que você entenda o pastor errado, mas já me perguntaram, olha a que nível nós chegamos na igreja. Perguntaram, pastor, se o Noé colocou um casal de animais na arca, como é que ele fez com a baleia? Eu falei, o jumento. Eu falei, com a baleia eu não sei como é que ele fez não, mas com o jumento eu sei como é que eu vou fazer. Mas olha para o pastor, o povo fica correndo atrás de algumas coisas que para critério de Jesus manifesto não vai adiantar nada, pessoal. A primeira coisa que você tem que entender, eles queriam ver Jesus manifesto. Você tem visto Jesus manifesto na tua vida? Espera aí, curando, libertando e o principal, trazendo a salvação? Porque a primeira coisa é seguir a palavra de Deus. Verso 4 de Mateus agora, vamos lá. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes, aonde havia de nascer o Cristo? Versículo 5, por favor. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de onde, igreja? Eles responderam para aquele pessoal, mas vocês não sabem? Está escrito pelo profeta, está escrito em Miqueias, está escrito pelo profeta que vai nascer um, que vai guiar o povo, e papapá. Vocês não sabem disso? Gente, você quer ver Jesus manifesto na tua vida? Você quer ver Jesus vivo na tua vida? Você tem que seguir a palavra de Deus. Eu não estou aqui criando hábito, não. Que eu não sou, pelo amor de Deus, irmão, de vida, eu não tenho, às vezes, de experiência o que tem gente aqui que tem. Mas eu entendo, porque deu certo para mim e está dando certo para muitas pessoas, pode dar certo para você. Bíblia, tem que ser lido todo dia a Bíblia, pessoal. Eu não estou falando ler um capítulo, é ler um versículo e orar em cima dele. Você tem feito isso? Eu não estou falando de igreja, de religião, até porque isso aí não leva ninguém a nada. Eu estou falando de Bíblia. Você tem seguido a palavra mesmo? Quando a palavra te pede para perdoar, você perdoa? Eu já falei, irmão. Se não me mandou flores em vida, não me manda quando eu morrer, não. Não me manda que eu vou levantar do caixão e falar, não quero. Mas olha para o pastor. A Bíblia diz que eu tenho que tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Você tem realmente tratado? Porque quando você segue a palavra, ainda que você cometa um deslize, um erro, que não tem uma pessoa que não vai cometer, mas na hora você se arrepende e volta atrás e muda e não faz mais aquilo. Mas e você? Tem seguido a palavra? Eu não quero que você entenda o pastor errado aqui, não. Estava vindo conversando com o pastor Alex hoje de manhã, e eu falando para ele que eu fui, no mês de fevereiro, Deus me deu uma oportunidade de pregar lá em Portugal, lá na Europa, pessoal. Quando eu cheguei lá na Europa, eu vi um cartaz de um pastor bem famoso aqui no Brasil, não vou falar nome, pelo amor de Deus, não estou nem... Só para você entender como que funcionam as coisas. E o camarada cobrando 40 euros, ou se eu não me engano, ou 20 ou 40, não sei, alguma coisa assim, para assistir a pregação dele, irmão. Aí você me fala assim, e tinha gente, pastor? Bastante, irmão. Filas. Cobrar para pregar a palavra de Deus. Aí, olha para mim. Aí tem um monte de gente seguindo esse cara. Aí agora você ouve na internet a pessoa falando que a música é racista. Olha para o pastor. A que ponto nós chegamos? Você tem que saber quem que você está seguindo. Um dia um pastor falou comigo assim, pastor, acho que o senhor deveria começar
a fazer um trabalho para ter muitos seguidores. Eu falei para ele, amigo, primeiro que teve muitos seguidores na humanidade foi o Satanás. E ele foi precipitado, um terço dos anjos foram precipitados com ele no inferno. Pastor não tem que fazer seguidor, pastor tem que fazer ovelha, irmão. Eu estou falando isso aqui e não estou jogando piada para ninguém, mas se você quiser que sirva para você, vista a carapuça e para mim está tudo certo, irmão. Mas pastor, aí eu fico vendo, irmão. Aí vai para pastor para um lado, aí a pessoa vai... Irmão, isso não é obra de Deus, amigo. Isso não é obra de Deus. Olha para o pastor. Primeira coisa que eles ensinaram para a gente, esses magos, eles seguiram não apenas uma estrela, mas porque aquela estrela estava mencionada na palavra. Gente, nós só veremos Jesus curando, salvando, libertando, transformando vidas, se eu entender que primeiro eu tenho que seguir a palavra. Você tem feito isso esse ano que passou? Tudo que você prometeu no último dia do ano, não sei nem se você prometeu. Você acredita que uma vez eu desviado, passando o ano numa balada, me bateu uma depressão, bebão, irmão, doido. E bêbado depressivo é uma benção, né, irmão? E eu falando com amigos, eu estou aqui hoje, mas no ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar lá na igreja pregando. E virei meu pregador, você acredita? Não tem poder, irmão. Mas será que todas aquelas coisas que nós prometemos, que nós, que são direcionadas para Deus, esse ano nós fizemos? Quem você está seguindo? Qual é a sua referência? Sua referência não tem que ser o Antônio Júnior, não tem que ser o Petrônio, não tem que ser o Alex. A sua referência se chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra. E eu posso lhe garantir, essa palavra hoje vai produzir Jesus na tua vida. Vai trazer salvação, cura e libertação. A primeira coisa, siga a palavra. Teve uma mulher que seguiu a palavra e a vida dela mudou. Abra sua Bíblia, por favor. Deixa marcado aí que eu volto, hein? Em Marcos capítulo 5, versículo 25. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou, nossa, pastor, queria falar com o senhor. E eu atendendo, e ela pôs a mão na lapela do terno aqui assim, ó, na beiradinha do terno. E eu fiquei incomodado, comecei a fazer assim, ó. Falei, que é isso, irmã? Aí ela, sai, vem cá, pastor. Eu falei, sai fora, rapaz. É porque eu sonhei que eu tinha encostado no terno do senhor, tinha ficado curado. Eu falei, o máximo que aconteceu foi sua mão sujar. Ó. Tem que seguir a palavra, irmão. Igreja, não estou aqui, pelo amor de Deus, que eu também tenho gente da minha família que precisa se converter. Mas nossa família precisa de alguém que é a luz ali dentro. Culto de quarta-feira, domingo a gente... Agora é porque tem muita gente viajando. Mas mesmo assim tem um povo muito bom aqui. Mas Santa Ceia, aquela multidão que passa no domingo aqui, se passasse metade dela na quarta-feira... Mas nem todo mundo entende que tem que seguir a palavra para salvar a família. Mas isso é mensagem para outro dia. Vamos nessa mulher aí que seguiu a palavra. Ó. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido com muito com muitos médicos. E despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de quem? Veio por detrás entre a multidão e tocou na sua o quê? Em Lucas, a Bíblia fala que ela tocou na orla, de onde ela tocou? Na orla do manto de Jesus. Porque dizia, se eu tão somente tocar nas suas vestes, o que, igreja? Peraí, pastor, o senhor está dizendo que tem que seguir a palavra e ela tocou no manto? Olha para mim aqui, eu já falei isso uma vez de relance. Mas por que ela foi tocar logo na orla? Eu já preguei isso aqui. Eu estou repetindo. Mas por que ela foi tocar logo na orla? Por que ela não tocou aqui? Por que ela não pediu uma oração para Jesus com a mão na sua cabeça? Você sabe por quê? Não precisa abrir. Números 15, 38. Rapidinho. Eu vou continuar aí, pessoal. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. Atenção. E nas franjas das bordas porão um cordão azul. Versículo 39. E nas franjas vos estará para que vejais e vos lembreis de todos os mandamentos de quem? Só isso basta. Na orla da veste do sacerdote, Jesus era
tinha uma franja, e nessa franja continha os mandamentos. Mandamento é a palavra de quem? Ó, agora vamos começar a ter uma conexão uma coisa com a outra. Você não precisa abrir. Mas em Mateus 14:36 diz que as pessoas que tocavam ali, na orla de Jesus, da veste era curado. Mas quando ela estava tocando na orla ou estava tocando na palavra? Então, quando ela foi até Jesus, ela foi simplesmente para seguir, para tocar na orla. Ela não queria tocar em outro lugar. Ela foi simplesmente seguindo a palavra de quem? Volta lá, por favor. Agora você entendeu por que ela tocou na orla? Agora você está entendendo. Volta lá, por favor, rapidinho. Porque diz isso, tão somente tocar nas suas vestes sararei. 29. E logo se lhe secou a fonte, o seu sangue sentiu no seu corpo, já está curado daquele mal. 30, por favor. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Atenção, igreja. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. 34. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu quê? Olha para mim. Naquele exato momento, depois de 12 anos, ela ficou ou não ficou curada? Porque ela estava seguindo o que, igreja? O quê? Meu irmão, ainda tem tempo nesse ano para nós seguirmos a palavra. E se prepare, porque além de nos curar, Jesus ele vai nos salvar em nome de Jesus. Então, aqueles homens, quando eles seguiram aquela estrela, foi simplesmente por direção da palavra. Ô pessoal, não quero que você entenda o pastor errado aqui, mas pelo amor de Deus, será que você tem seguido a palavra, irmão? Ou tem seguido, de uma certa maneira, o eu acho? Crente não tem que esse negócio de eu acho. Crente não anda por filosofia própria. Crente anda por Bíblia. Eu não estou aqui querendo jogar piada para ninguém. Quem é casado, levanta a mão. Não é, irmão, olha do lado, o cara não está levantando a mão. Dá nem no beliscão aí, irmão. Quem é casado, levanta a mão. Olha para mim. Você sabia que no casamento a Bíblia diz que o nosso leito tem que ser sem mácula? Ô casados, você tem seguido a palavra? É um excelente profissional e dentro de casa é um mau marido? Aí a irmã, eu contei para vocês um caso, que o camarada falou que queria largar a mulher dele, que a mulher dele estava velha. Aí eu falei com ele assim: e você? Você está com a boca até murcha, rapaz, já tá. Mas, não, olha, pastor, eu tenho esse entendimento, que eu vou chegar lá para os meus netos, ou para o final da minha vida para as pessoas, e vou falar assim: essa mulher eu conheci e estou com ela, passei por muitas dificuldades, e aí já se passaram 70 anos, cadê minha esposa? Nós vamos estar, você vai estar com 103, e eu vou estar com 104 quase, e velhinho com a boca murcha, e eu vou falar assim: mas pude respeitar a minha esposa, e estou aqui com ela, nunca traí. Nunca pus a mão em outra mulher, a vida toda. Olha para o pastor, você tem seguido a palavra, casado? Pastor, meu marido é um ignorante. E o que eu tenho a ver com isso? Quem mandou você casar com ele? Pastor, eu vou separar. Já errou casando, vai errar separando agora? Não, amigão, casamento é para a vida toda. É por isso que eu falo sempre: ora, pede Deus uma palavra, prova para ver se... Quando eu falo provar, coloca de acordo com a palavra para ver se é aquilo mesmo. Porque se casou errado, pergunta: e aí, pastor? Chupa essa manga. Gente, brincando aqui, mas a primeira coisa, eles seguiram a palavra. Seguindo a estrela, eles estavam seguindo a palavra. Volta lá em Mateus 2, nós vamos continuar. A segunda coisa que esses magos fizeram. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Versículo 8, por favor. E enviando-os a Belém, disse: ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai, quer dizer, fala para mim, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava, que é a igreja.
Segunda coisa, quando Herodes ouviu da boca deles que eles estavam indo até aquele que seria o rei dos judeus, o Herodes chama e fala, ó, no particular aqui entre eu e vocês, você sabe que eu também quero adorar esse garoto, eu não sei onde ele nasceu. Na verdade, o Herodes queria matar o menino Jesus, representando a figura do próprio diabo Herodes. Vocês vão lá, acha, chegando lá nem faz mais nada. Achou a casa, já volta aqui e me fala. Segunda coisa, você quer ver Jesus manifesto na tua vida? Não dê ouvido ao diabo, pessoal. Tem pastor que fica falando que a gente fica pregando muito sobre o diabo. Não, a gente não prega muito sobre o diabo. A gente alerta a igreja para não cair nas suas ciladas. Quando, olha para o pastor aqui, olha para mim, vem no seu ouvido para você adulterar, quem é que está falando no seu ouvido? Deus nunca vai te dar uma palavra para você divorciar, a não ser por traição. E olha lá ainda, é complicado. Eu ainda falo que você tem que perdoar. Aliás, um conselho que eu dou aqui para a gente que traiu e não contou. Meu irmão, não vai virar o ano com essa traição sem confessar, não. Pastor, mas vai acabar o ano. Pastor, então vou esperar o mesmo festa do ano. Então espera. Eu acho que não deveria. Se morrer hoje. Eu estava vendo uma pessoa da igreja postando assim, gente, ore pelo meu marido que ele acabou de perder o irmão, em pleno Natal. A gente não tem que dar ouvido ao diabo. O diabo fala, meu irmão, para a gente ser ignorante. Quantas vezes? Estou chegando em casa cansado, um exemplo. E aí você ouve, depois de um dia inteiro de trabalho que não era para poder ouvir, no ouvido o diabo fala, larga isso, você não precisa disso. Aí, às vezes, a mulher escuta isso do diabo, aí vem até a amiga. Quando o diabo não vem, manda o secretário, irmão. E manda mesmo. Deixa de ser bobo, migues. Migues, olha que satanás, irmão. Migues. Você deixa de ser boba. Vai viver, mulher, desse jeito, irmão. Você vai viver, não, você vai morrer, irmão. Pastor, mas todo mundo merece ser feliz. E o que eu posso fazer se a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, irmão? Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra. Ah, pastor, o senhor é doido. Não, irmão, tem muita gente dando ouvido ao diabo, pessoal. E não é brincadeira. Eles ouviram. Com educação ali o Herodes, até porque eles não eram bobos. Se eles recriminassem na hora ali, eles seriam mortos. Ouviram Herodes, como diz a minha mãe. E não é fingir. E se fizeram de bobos. Não, tudo bem. A gente chega lá, a gente avisa. Acharam a casa e não vão voltar para avisar. Porque não podiam dar ouvido ao diabo. Gente, você quer ver Jesus vivo na tua vida? Não dê ouvido ao diabo, irmão. E eu estou falando isso aqui e não quero que você entenda o pastor errado. Você sabe que até um homem chamado José quase deu ouvido para o inimigo? Não precisa abrir. Não, abre. É Mateus mesmo, só que volta no capítulo 1 aí, versículo 18. Eu volto aí no 2:9. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, deposada com José, ela já era noiva, mas ele nunca tinha encostado a mão nela. Olha aqui para mim, gente que está namorando aí, um conselho que eu lhe dou, irmão. Ô, minha irmã, espera o tempo certo. Olha para o pastor. Eu posso falar, gente? Eu atendi. Na verdade, não foi eu que atendi. Foi a minha esposa que atendeu, ela me contou. De uma jovem que ficou horrorizada com o conselho do pastor dela. Mas não é daqui da igreja, não. Pode ter certeza que não é. É de um outro lugar e de um outro ministério. Que ela queria namorar com o rapaz, ela queria fazer um propósito de oração. Não queria nem beijar. Qual que é o pecado que tem nisso? Nenhum. Se conseguir segurar, tá tudo certo, é até bênção demais. E ela foi falar com o pastor dela, pastora, não sei se é pastor ou pastor. E aí a pessoa falou assim, mas você não vai dar nenhum beijo no rapaz? Você vai namorar sem beijar? E ela falou assim, não, eu quero fazer propósito. Mas e se você não gostar do beijo dele? Olha que coisa, mano. Ah, tem muita gente esperando aí um anticristo, acredito que vem, mas ele vai controlar um sistema, amigão. E já tem dentro da igreja esse sistema, falando que pecado não existe. Não, você tem que aproveitar. Vai se você não gosta, mas peraí. O rapaz falou comigo, pastor, você não faz test drive para comprar o carro? Então. Eu falei assim, mas você come cocô? Não, pastor, então você já provou, sabe que é ruim.
Tem coisa que você não precisa provar, irmão, para saber se é bom ou se é ruim. Olha a moral da Maria, irmãos. Olha a moral da Maria. Irmãs, me desculpa aqui. Nesse meio eu até falo que a minha mãe está junto das senhoras e a minha esposa, minha irmã, minhas irmãs. Mas não existia uma mulher no mundo igual a Maria, pessoal. Eu não estou aqui falando de imagem de escultura, estou falando respeito pela figura da Maria. Quando eu chegar no céu, se ela me permitir, eu quero dar um abraço nela. E estou falando para você como homem de Deus, uma admiração, um respeito enorme por ela. Mas aí a mensagem não é essa agora. Mas antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Versículo seguinte: então José, o seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la o quê? Se o José agora deixa a Maria, olha para mim, como é que seria o nascimento de Jesus, hein, irmão? Vergonhoso. Sabe o que isso aqui ele vai fazer? Quando não querendo infamar, olha para mim, ele ia assumir a culpa. Sabe o que ele ia falar? Ele pensou assim, eu vou separar dela, mas eu vou falar para todo mundo que eu aproveitei dela, engravidei, e eu que sou o culpado. O desejo do José era proteger a noiva. Isso aqui você nunca mais vai esquecer o que você vai ouvir agora. Até esse momento, o anjo não tinha aparecido para José ainda. O anjo só apareceu para Maria. Depois que o José queria separar, isso era um ouvido, o diabo soprando no ouvido dele, e ele falou, não, eu vou proteger que eu que fui o culpado, o anjo já não vai mais aparecer para Maria para falar, vai aparecer para José. Sabe por quê? Até não é mensagem de hoje. Quando você deseja proteger a noiva, olha para mim, a noiva, somos nós, olha para mim, você sempre será tratado com exclusividade pelo próprio Senhor. Mas é mensagem para depois. Versículo seguinte. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Continua. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Continua. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. 24 e 25 eu paro. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe o que, a igreja? Antes ele queria separar. Se ele separasse, ele estava dando ouvido a quem? Você quer ver Jesus manifesto? Não dê ouvido ao diabo. Não dê ouvido ao diabo. O Senhor lhe ordenaram e recebeu a sua mulher. 25. E não a conheceu, até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs o nome, e que, igreja? Só isso basta. O José quase ia cometer um erro, por dar ouvidos a quem, igreja? Não precisa abrir. Olha Tiago 4,4. Olha quem dá ouvido ao diabo, olha o que se torna, Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra quem? Não sou eu que estou dizendo, hein, pessoal? Não quero que você fique triste com o pastor, não, irmão. Mas, infelizmente, tem gente que não entende isso aqui. Quando eu queria me firmar na igreja, eu quebrei meu chip do contato do passado. Para que eu vou ficar com nada contra, irmão? Continuo orando por eles, mas não fazendo o que eles... Pastor, mas sabe o que é? Não tem essa, pessoal. A Bíblia diz outra vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que o quê? Não serve, pessoal. Não tem amizade, pessoal. Você me desculpa a sinceridade. Continua sendo gentil, mas, poxa vida. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? Quando você ouve ao inimigo, você está virando inimigo de Deus. Mas volta lá em Mateus 2,10. Agora a última parte. Esses magos, então, nos ensina a última coisa. Então, eles seguiram a palavra, eles não deram ouvido ao inimigo. E por último, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande o quê? A caminhada deles
até o local onde Jesus estava. Foi uma caminhada de tristeza ou uma caminhada de alegria? Você acredita que tem uma vez que a irmã falou assim, nossa, a sua alegria me incomoda. Dentro da igreja, irmão. Eu olhei para ela e falei assim, crendo aos Pai. Olha para mim. Terceira coisa que eles nos ensinam. Você quer ver Jesus manifesto? A sua caminhada tem que ser de alegria, irmão. Pastor, mas não tem jeito. Tem. Tem gente que levanta cedo para ir trabalhar, por isso que Deus nunca permitiu você ser promovido. Você já vai da sua casa até o serviço xingando. Demônio, tem que encontrar esse patrão chato. Ô, bicho chato. Não fica triste. Não estou jogando piada para ninguém, mas tem gente que veio aqui hoje, mas veio triste, que não queria vir. Deus sabe o que eu estou falando isso aqui. Já estou indo para o final do culto, pessoal. E eu não estou falando mentira, que o Espírito Santo de Deus é testemunha. Eu nunca subi no altar para pregar com tristeza e chateação. A Bíblia nos ensina que o coração alegre, Provérbios 17, 22, serve de bom remédio. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. Não fica triste com o que o pastor vai falar. Mas e aí, você tem caminhado com alegria? Pastor, o senhor está ficando... Acho que não dá para poder dar. É o último exemplo antes de nós terminarmos. Lucas 1:5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus. Viviam vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas atenção agora, e não tinham o quê? Peraí, a Bíblia narrou primeiro que eles não tinham filhos ou eles andavam de forma justa diante de Deus? Independente do que você não tem, a sua caminhada com o Senhor deve ser de alegria, irmão. Pastor, mas peraí, por que você está dizendo isso? Tem gente que só está feliz quando isso aqui está cheio, irmão. Mas e se for uma prova de Deus, irmão? Para ver até que ponto mesmo você tem caminhado com alegria. A nossa alegria não tem que estar no carro que a gente dirige, no dinheiro que a gente tem, na roupa que a gente veste. A nossa alegria tem que estar em quem, igreja? Eles não tinham filhos, pessoal. Mas a Bíblia faz questão de narrar que eles viviam de forma justa e irrepreensível diante de Deus. Mas que negócio é esse, pessoal? Que a nossa alegria é medida naquilo que a gente conquista. Quem disse isso, irmão? A nossa alegria, ela está no Senhor. Até porque a alegria do Senhor é o quê? É se alegrar primeiro. Tem gente que está dizendo assim, quando a bênção acontecer, eu vou fazer culto de ação de graça. Está tudo errado. O culto de ação de graça ele tem que ser feito depois da bênção? Ele tem que ser feito antes, já chamando a existência. Pode marcar o seu culto de ação de graça, porque a vitória ela chegará em nome de Jesus. Mas, gente, isso aqui é muito sério. Não é se alegrar porque conquistou, é se alegrar para conquistar. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade, já era velho, irmão. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Olha para mim, hoje você veio para cá, mas será que você caminhou de lá para cá com alegria, irmão? Você veio mesmo com alegria ou veio com um peso de estar aqui na igreja? Você me desculpa a sinceridade, irmão, mas Deus é testemunha que eu falo contigo aqui. Você consegue ver o nível espiritual da pessoa pela conduta que ela tem diante de uma pregação. Você me desculpa que não estou jogando em piada para ninguém. Tudo que eu estou pregando aqui está aqui, ó. Mas eu não fico aqui no meu telefone aqui, na janela da mensagem. Para que eu vou mexer com mensagem com parabéns? Parabéns! Estou indo levar uma caneca para você. Irmão, estou com 70 canecas ali, irmão. Alguém... Deixa eu... Não estou desdenhando, não. Agradeço, todo mundo deu para ele, mas para quê, irmão? Vai mexer agora no telefone, vai ver notícia agora. Você está sentado aqui ouvindo culto, é que falta de respeito, irmão.
Pastor, o senhor briga de eu ir no banheiro? Lógico que não, irmão. Se você tiver com algum problema, tem banheiro aqui, bebe água, às vezes a pessoa necessita. Eu não estou falando disso. Tá aqui, olha no relógio, irmão, querendo ir embora. A Bíblia diz que eu não tenho que ter pressa para sair da presença de quem? De Deus, irmão. Aí você consegue entender se a sua caminhada está sendo com alegria. É por isso que as coisas não acontecem. Porque você não tem alegria de servir ao Senhor. Meu irmão, olha para o pastor. Quem vem pela primeira vez, é normal que a pessoa, no início, ela vai ficando assim. Daqui a pouco ela se acostuma. Eu não estou falando dessas. Eu estou falando de gente que está na igreja há 20 anos, irmão. E estou falando como homem de Deus. A caminhada da pessoa não tem alegria. Eles caminharam com alegria, pessoal. E esse povo aqui, ó, o Zacarias, mais a mulher dele, eles foram para a igreja com alegria. É por isso que algumas pessoas entram aqui e são abençoadas. Outras não vão ser, pessoal. Você sabe por quê? Porque vem aqui como um peso. E não se assuste. Às vezes até quem faz a obra, irmão. Eu, no dia que isso aqui tiver para mim um peso, de subir no altar para falar de Deus, olha para mim, eu vou pegar meu boné e vou sentar, irmão. É lógico que isso eu creio que não vai acontecer em nome de Jesus. Mas olha para o pastor aqui, Deus sabe que se um dia você vê o Antônio Júnior que gente, abre lá salmo lá, porque a barriga, porque bom da barriga crescer que você escora a mão por cima, né, irmão? É porque você sabe, né, como é que é, né? Coitado do Abraão, pessoal. Ore por mim que eu estou perto de morrer, irmão. Olha para mim. Você sabia que eu estava dentro de um supermercado trabalhando como repositor? Tinha 18 anos. E eu atendi um camarada. Fiz hora extra no dia. Tem gente que o patrão que pede para fazer hora extra pede para matar, irmão. Na verdade, não. É com alegria, pessoal. Você não sabe se ali está a sua oportunidade. E eu estava lá, irmão. Por dentro eu estava com vontade de xingar. Estou falando a verdade, irmão. Mas o cara falou, faz hora extra. Por dentro eu estava com vontade de xingar. Falei, mas eu vou fazer. E comecei e sempre desse jeito aqui, alegre. Deus sabe que eu estou falando a verdade. E aí, eu bem lá, vi um rapaz fazendo uma bagunça lá, brigando com os vendedores lá. Não é porque eu sou curioso não, viu, pessoal? Eu falei, eu vou lá. E fui. Cheguei lá, o rapaz xingando todo mundo. Eu falei assim, oi, amigo. Ele olhou para mim assim, e que não sei o quê. E você também. Eu falei assim, amigo, como é que é seu nome? Ele, que nome? Ele mandou para aquele lugar. Mas eu não deixei de tratá-lo bem. Resumindo, ele estava brigando porque ele tinha feito a encomenda, o pessoal não tinha guardado e a mercadoria tinha acabado. Era véspera de carnaval, fevereiro. Eu falei, amigo, faz o seguinte, não tem mesmo essa bebida, não tem mesmo essa bebida, amigo. Mas faz o seguinte, escolhe uma outra, que como essa bebida sua tem um preço um pouco mais barato, o senhor escolhe uma outra aí, que eu vou fazer o preço. Nem sabia se eu podia fazer, mas que doideira. Vou fazer o preço da mais barata nessa. Pode pegar, irmão, faz aí, irmão. E o gerente olhando para mim fala assim, você me paga. Desse jeito assim, ó. Você me paga. Sem abrir a boca, sabe? Você me paga. E eu não estava nem aí, irmão. Eu queria resolver o problema do cara. Não, que não sei o que ela faz. Faz o seguinte, vou ligar para a loja do centro e quando você mora aqui perto, a gente leva lá na sua casa. Resumindo, o cara parou de brigar. A alegria, pessoal, ela apazigua as tempestades, pessoal. Resumindo, esse cara me encontra depois do outro lado da rua, no outro dia. E aí, você está lembrado de mim? Eu falei, não estou lembrado, não. Rapaz, eu sou o Ronaldo, aquele que estava brigando com todo mundo, você chegou e me ofereceu. Eu falei, você que é o barraqueiro, desse jeito. Brincando com o cara, irmão. Amigo, olha para mim aqui, olha. Amigo, o que eu vou perder? Tá cheio de... O mundo tá muito chato, pessoal. Tudo é cancelar, tudo é preconceito, tudo é não sei o quê, irmão. Tá muito chato, irmão. Não, tá ou não tá, pessoal? É uma nutelagem, irmão, que tá dentro da igreja agora, amigo. Que pastor não pode pregar assim, porque você vai para outra igreja. Eu não tô nem aí. Um dia desse atrás saíram 2 daqui, que diz que eu falei que não pode beber. Aí mandaram mensagem para mim ainda. Agora eu tô na igreja verdadeira que pode tudo. Eu respondi, inclusive não ir para o céu. Amigo, aí é que tá, alegria. E aí o rapaz falou, olha, se você quiser, eu posso te levar lá para Uzi Minas. 18 anos, não consegui entrar no Senai na época, não tinha ninguém para me apadrinhar. Falei, você tá de brincadeira. Além de barraqueiro, você é mentiroso. Falei desse jeito. Falei, não, rapaz, eu tô falando sério. Resumindo, ele me mandou lá para dentro da Uzi Minas. Lá na Uzi Minas, eu fiz o meu técnico, fiz a minha qualificação Petrobras, fui para os Estados Unidos e hoje eu estou aqui. Mas por que eu estou aqui? Porque lá atrás eu fui trabalhar com tristeza ou com alegria?
Meu amigo, você não sabe o que te espera, se alegre. E aí olha para o pastor aqui, aí você vai comprar nesse supermercado, nota fiscal paulista? Deixa para lá. E toda a multidão do povo estava fora orando, a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. 13. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, aleluia, porque a tua oração foi o quê? E Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e o quê? E muitos se alegrarão no seu. Só isso basta. Olha para mim. O que fez Zacarias e Isabel ter um filho? A caminhada de tristeza ou a caminhada de alegria? Pessoal, ainda falta alguns dias, mas alegre o seu coração, porque o que há de vir virá e não tardará. Oh, glória a Deus! Mas olha aqui para mim, olha para o pastor. Alegria. Olha o sorrisão. Pastor, eu sou bangueiro, coloca uma chapa. Ou sorria sem o dente mesmo, tá tudo certo, irmão. Não é verdade? Oh. Hã? Olha para o pastor aqui. Olha para o pastor. Lá atrás eu vou voltar ao que eu falei. Pastor, não tem motivo para me alegrar. O convite ainda está feito. Sai daqui e vai lá na UTI da PUC. Estava vendo um canal de ciência. Não sei se alguém viu. 2 irmãos indianos que nasceram colados no mesmo corpo. Alguém chegou a ver? Alguém chegou a ver? Os 2. Só que eles só têm 2 pernas. É uma... Só o tronco para cima, um junto do outro. É como se fosse um V assim, ó. Os 2 formaram lá na Índia, em engenharia, trabalha como engenheiros. Mas, pastor, e se tirar um, o outro morre? Pergunta para eles se eles querem tirar. Você ainda acha que você tem tristeza, irmão? Você está por fora. Pastor, mas esse Natal nem um panetone eu comi. Ainda bem que você não comeu, porque o de frutas, Deus é pai, irmão. Estou brincando. Estou brincando. Irmão, olha para o pastor. Amigão, come arroz e feijão e ovo. Tem uma coisinha melhor, um arrozinho soltinho, um feijão e um ovinho? Ó, deu até água na boca. Amigão, olha para o pastor. Eu já cansei, não tem uma imagem. Minha esposa um dia perguntou a mim, meu bem, você não tem nenhum trauma, você nunca teve nenhum trauma quando você era criança? Eu falei, olha, hoje isso não me entristece, me alegra. Eu falei, o que foi? A imagem que eu tenho é quando meu pai morreu, minha mãe dentro da caçamba de lixo com um pedacinho de madeira, pegando o resto de verdura velha para a gente comer, e não estava chorando. E alegrando e cantando. Quantas vezes, irmão, não tinha nem geladeira, minha mãe pegava aqueles balde azul, aqueles tambor azul, de veneno de matar carrapato, lavava aquilo ali assim, colocava água, colocava as verduras dentro para não estragar, porque não tinha geladeira. Eu falei com o pessoal que o guarda-roupa lá em casa era tão moderno que ele não fechava assim, ó. Ele fechava assim, ó. Mas eu nunca vi a minha mãe chorando na minha frente por causa de tristeza, irmão. Porque está faltando algo. Se ela chorou, ela chorava escondido. Mas para nós era sorriso estampado no rosto. Aí eu te falo, pastor, e a sua mãe hoje? Está lá, ó, na roça, com saúde. Tem um carro agora e arrumou até um namorado. Ontem meu irmão mandou um vídeo aqui para mim dela capinando na roça. Tem gente aqui, moleque, se colocar para fazer, não aguenta. Aí você vai falar para mim assim, compensou ou não compensou? Deus hoje manda te falar, assim como aqueles magos, se alegre. Mas não se alegre porque você conquistou. Se alegre porque você vai conquistar. Oh, glória a Deus! Jesus há de nascer na tua vida. Mas olha para o pastor aqui. Você não tem motivo para se entristecer, irmão. Nós não temos motivos nenhum para ficar nessa paranoia de dar vida para o dinheiro, junta mesmo. Porque daqui a pouco você vai ter que gastar com a sua saúde, viu? Que você não está nem dormindo. Aí fica assim, não estou nervoso, não. Olha o olho, olha o olho. Não, pastor, não estou estressado, não. O braço fica assim sozinho, ó. Volta lá em Mateus 2,11 e eu termino. Não, pastor, não estou nervoso. Alguém já aconteceu isso do braço ficar assim sozinho? Não, pastor, não estou nervoso, olha os olhos.
Ai, meu Deus, eu não sei porque que hoje você veio aqui, mas eu sei o porquê que Deus te trouxe aqui. É para você entender o que esses homens ensinaram para a gente e ver Jesus vivo na tua vida, meu irmão. Salvando, curando e libertando. E eu dou para você uma palavra agora. Se prepare, porque nesse ano que vem, que falta poucos dias, eu vou ver a tua casa aqui servindo ao Senhor e glorificando a Deus. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e o que, igreja? Caminharam longe, caminhada longa, gastaram muito para chegar ali. Chegaram diante de Jesus, ainda ofereceram para ele presente. Eu vou entrar numa parte aqui só para poder pegar uma carona, mas não é porque eu depois vou passar a sacola de oferta. Não é isso. De jeito nenhum, aqui ninguém é obrigado a nada. Mas Jesus não precisava daquilo ali. Ele era um bebê. Mas e a família dele? Jesus não precisa do seu dinheiro, mas a família dele precisa, uma igreja. Versículo 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra, por outro que, igreja? Aí, agora eu lhe falo uma coisa. Você, quando sair daqui agora, daqui uns minutinhos, você tem que ir para sua casa por outro caminho, irmão. Pera aí, passar por outra rua, não estou falando disso, eu estou falando de forma espiritual. Se você estava num caminho de prostituição, você tem que ir por outro caminho hoje, caminho de santidade. Ô, irmã, deixa eu te contar uma coisa, deixa eu dar um conselho, porque já reparou que as maiores broncas, elas ficam para as mulheres? Alguém já reparou isso? Se o camarada engravida a mulher, ele mete o pé. Quem é que vai cuidar da criança? Quanto tempo que ela vai carregar ele na barriga? Quem é que tem que perder a noite de sono? Quem? Quem é que sente as dores do... Quem? Deixa eu dar um conselho para você, menina. Para te levar para a cama, o cara até chora. O senhor já chorou, meu amigo, de sair lágrima de pingar quando eu estava no mundão? Verdade, irmão. Te carrega flores, pergunta como é que você tá. Mas quando o cara, ele te ama mesmo, ele quer alguma coisa contigo, ele não te leva para a cama, ele te leva para o altar. Ele te leva para o altar. Pastor, mas eu não fui assim. Os dois estão bem hoje aqui na igreja, esquece, o passado já passou. Eu fico falando dos homens assim, mas tem menina que hoje é assim, irmão. Já vai beijando o cara, irmão, encontra o cara ali, já deita com o cara. E se um homem de Deus estiver orando por uma princesa, Deus não vai poder te dar para ele. Você não tem respeitado? Olha para mim, você tem que voltar por outro caminho, irmão. Quem veio aqui e bebe? Pastor, mas Jesus bebeu vinho. Em qual Bíblia que você leu isso? Tem que voltar hoje por outro caminho, irmão. Pastor, mas beber vinho não tem problema, que não pode se embriagar. Onde está escrito isso, irmão? A Bíblia diz que o vinho é alvoroçador. Bebe então um copinho de vinho. Então tá bom, na Santa Ceia aqui, a gente tem 4 cultos aqui. Vamos supor que eu participo de 5 cálices daquele de vinho, um exemplo. Parei na Blitz ali, o policial vai passar um pano para mim, porque foi Santa Ceia, não foi? Vai? Ah, vai, irmão. Vai nada. É cadeia. Cadeia não. Amigão, não estou jogando piada para ninguém. Volta por outro caminho, amigo. Tá na hora, irmã. Senhora que já pensou em se divorciar, volta por outro caminho hoje. Volta por outro caminho hoje, irmão. Mas tem que voltar por outro caminho hoje. Porque se você não voltar por outro caminho, voltar pelo mesmo, o Herodes estará te esperando ali. E Herodes não tem piedade com ninguém. O que Deus hoje quer comigo e contigo é que nós possamos nos alegrar como aqueles homens se alegraram. Sabe por quê? Porque aquele Jesus que nasceu está nascendo agora nas nossas vidas. E eu vou te contar uma coisa, não fica triste com o pastor, pode se alegrar, porque a vitória a partir de agora vai chegar. Viva o Natal, aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus.